Olá, pessoal. A gente está começando hoje um bate-papo muito especial sobre saúde na quarentena. O bate-papo de hoje vai falar sobre aspectos de saúde. O que é saúde? Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é definida como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Partindo desse conceito, a gente vai bater um papo hoje com profissionais de 3 áreas diferentes, que são educação física, nutrição e psicologia. E quem são esses convidados? Já passo para a apresentação. O primeiro convidado é professor de educação física, é o Péricles Delano. A nossa segunda convidada é nutricionista, a Nina Santiago. E a terceira convidada do bate-papo de hoje é a Stephanie Pereira, que é psicóloga. Então, a gente vai começar o bate-papo só registrando que os 3 são especialistas em saúde do adulto e do idoso pela Universidade Federal de Alagoas. Então, vamos começar o bate-papo. A gente vai tratar sobre 3 temas em específico, que são imunidade, ansiedade e rotina. Então, sobre os 3 temas, a gente vai começar sobre imunidade. Então, a gente sabe que nesse período de quarentena, né, as pessoas acabam saindo menos de casa, e isso afeta, de certo modo, a imunidade, ou pode afetar. Então, como melhorar a nossa imunidade, buscar ampliá-la, evitar diminuir a imunidade? Então vamos começar falando sobre imunidade com a Nina, que é nutricionista. Nina, fala um pouquinho para a gente sobre imunidade, na perspectiva da nutrição. Olá, pessoal. Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui falando sobre a minha profissão, que eu amo tanto, sobre a nutrição. E vamos lá. Como a gente estava falando, D'Artagnan já deu essa introdução sobre o que é saúde, e eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade. É um tema bastante que se fala muito nesse período de quarentena, porque, de fato, todo esse momento que a gente está vivendo de coronavírus, a gente se preocupa muito com a nossa imunidade. O que é, de fato, a nossa imunidade? É o sistema que protege a gente contra doenças. Então, falando mais especificamente sobre o coronavírus, né, que é a doença do momento, a imunidade da gente é muito afetada quando a gente entra em contato com o vírus, né, do Covid-19. O que acontece no nosso corpo? O vírus, ele estimula o nosso sistema imune e aí o nosso organismo começa a produzir uma resposta a essa inflamação, a esse invasor que está no nosso organismo. E aí a gente produz muitas citocinas, que são substâncias que ajudam a combater, seja o vírus do coronavírus, seja qualquer outra doença que a gente entre em contato. E aí essas citocinas, ela podem atingir não só o vírus, mas diversos outros órgãos do nosso corpo. E o coronavírus em específico, essas citocinas, ela atinge principalmente o nosso pulmão, que aí causa aquela inflamação que é tão característica da doença, né? A gente começa a sentir a falta de ar. Nem todo mundo tem esse sintoma, mas é um sintoma característico da doença, que é essa falta de ar, porque as citocinas do nosso organismo, na tentativa de nos defender, de nos proteger daquela infecção, acaba atingindo, inflamando ali o nosso pulmão. Mas também pode inflamar outros órgãos, coração, rins. Então, algumas pessoas acabam desenvolvendo outros sintomas, mas o principal é esse, que é a falta de ar. Certo? Mas aí, o que é que a gente pode fazer falando em nutrição, propriamente dito, para que a gente se proteja disso, né? A gente pode, através da nossa alimentação, produzir um sistema de defesa. Essas citocinas, elas não são produzidas apenas quando a gente está em contato com um agente que agressou ali, seja o coronavírus ou qualquer outro vírus. Essas citocinas, elas são produzidas diariamente no nosso organismo. E aí, quando a gente se alimenta de forma saudável, tem uma alimentação saudável de uma forma geral, a gente acaba se protegendo, porque aí a gente produz os famosos antioxidantes, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é uma substância que combate essas citocinas. E aí ela impede que você tenha uma lesão em algum órgão. Como é que a gente encontra esses antioxidantes? A gente pode encontrar eles nas frutas, verduras, legumes e não só nesses alimentos. Quando a gente se alimenta tem uma alimentação saudável durante o nosso dia a dia,
a gente começa a produzir esses antioxidantes e começa a se defender desses problemas de saúde. Então, a minha recomendação para vocês é que vocês não esperem que aconteça da doença aparecer para que a gente comece a se planejar para ter uma alimentação saudável, né? Comece a se planejar antes. Por isso que as pessoas falam tanto que, por exemplo, as pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, esses problemas de saúde, problemas de coração, essas pessoas têm maior risco de desenvolver uma fase mais grave da doença. Porque essas pessoas, elas costumam ter muitas citocinas dentro do organismo, já por conta de outra doença que ela já tem antes. Então, a recomendação é se proteja antes. Como é que você se protege? Uma recomendação básica. Existem várias formas de você ter uma alimentação saudável, mas uma recomendação básica, já que a gente tem pouco tempo aqui, seria você se alimentar de alimentos mais in natura e minimamente processados, em detrimento dos processados ou ultraprocessados. O que é isso? Os alimentos in natura e minimamente processados são os que passam por pouco processo antes de chegar na sua mesa. Por exemplo, fruta, legumes, verduras, raízes como macaxeira, inhame, esses alimentos, eles não passam praticamente por processo nenhum, né? O produtor, ele vai lá, retira da terra e bota para vender e você compra assim. Esses são os alimentos in natura. Os alimentos minimamente processados são os alimentos que precisam de pouco processo. Por exemplo, o leite. O leite ele passa por um processo para que ele não chegue com nenhum contaminante na sua mesa. Mas é um processo pequeno. Ele não precisa passar por muitos processos para chegar na sua mesa. Esses são os melhores alimentos. Escolha mais esses alimentos. Eles devem ser a base da sua alimentação. A maioria dos alimentos devem ser esses, minimamente processados ou in natura. Aqueles alimentos que você pega na prateleira do supermercado, se você vê, Manu, se você conseguir projetar a figura para mim, seria bom. Esses alimentos, quando você vai na indústria, no mercado, e você pega um alimento na prateleira, você vai encontrar essa lista de ingredientes que está aparecendo aí na tela para vocês. Todos os alimentos que estão no mercado, que são industrializados, ele possui uma lista de alimentos, de ingredientes, né? Que são os ingredientes necessários para produzir aquele alimento. Esse alimento é um alimento qualquer que eu peguei na internet e vocês conseguem ver que a lista de alimento é gigantesca. A lista de ingredientes para produzir esse alimento, ela é gigantesca. É fácil encontrar essa lista, tá? Na embalagem. É só procurar na embalagem. Todo alimento que está no supermercado, que é industrializado, tem essa lista de ingredientes. Geralmente ela fica embaixo da tabela de composição. E aí, quanto maior essa lista, mais industrializado é esse alimento. Então, esse é o alimento que você deve evitar. Se você ler com calma, você vai ver que tem um monte de nome que você nem sabe do que se trata. Tem, BHT, conservante, sorbato de potássio, palavras que você nunca ouviu falar. Então, esses alimentos são os ultraprocessados, esses você deve evitar, porque esses não ajudam na sua imunidade. Os que ajudam são os minimamente processados, aquele que você, quando pega a embalagem, não pode tirar a figura, tá? Obrigada. Os minimamente processados e os in natura, eles ou não têm essa lista de ingredientes, que é o que você compra na feira, ou a lista é muito pequena. Por exemplo, um macarrão integral, ele tem farinha, alguns têm ovo, alguns têm leite, e é isso. Esses são os que não são tão processados, né? Então, esses você consome, os que têm muitos ingredientes você evita. Então, é isso, é a melhor maneira de você manter a sua imunidade nessa quarentena, não esperar que a doença chegue em você. Manter uma alimentação saudável para que você esteja protegido quando o coronavírus chegar e você não desenvolver os sintomas mais graves. Às vezes a pessoa desenvolve a doença e nem percebe. Não é isso? Muito bom. Excelentes dicas, Nina, sobre alimentação saudável, muito bom. E, Péricles, na perspectiva da educação física, pode ajudar de alguma forma a desenvolver ou a aumentar a imunidade? Sim ou não? Sim! Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite aqui. Prazer estar com vocês, conversar com todo mundo aqui da IFAL, né, da população no entorno. E, realmente, o exercício ele é um grande aliado para a imunidade, tá?
Agora, não é exercício feito de qualquer jeito, né? Isso é uma tecla que a gente bate sempre para a população se manter fisicamente ativa, para ela se exercitar, encontrar uma alternativa que ela goste de fazer, e chega num ponto como esse aqui, né, que a gente está ainda, né, por mais utópico que pareça, para algumas pessoas, para alguns grupos, estamos em isolamento social, estamos em quarentena, e muitas das alternativas que a gente aprendeu, que a gente, enquanto professor da educação física, né, passava para a população, não são possíveis agora de acontecer, né, por conta dos fatores de aglomeração que, né, não preciso gastar tanto tempo para explicar o quão necessário é isso, tá? Mas a ideia da gente fazer exercício para fortalecer a imunidade, né, pelo que os estudos apontam até então, são exercícios moderados, tá? Exercícios que te proporcionem uma... Eu estou tentando falar para você, jovem, que nunca fez nada, que não está, né, que passou sedentário aí, um período muito antes da quarentena, e eu espero que depois da quarentena você se conscientize, não fique mais tão sedentário assim, que você pode, né, se colocar à disposição, né, de aprender uma modalidade ou de revisitar e praticar uma modalidade esportiva, uma atividade recreativa, né, jogos populares, jogos de bola, futebol, vôlei, né, a gente fazer com esse caráter lúdico, tal, você já está fazendo um benefício extremamente importante para o teu sistema imune, tá? Então, não é um período agora que a gente precisa pensar em ganhos extremos, tá? A gente vê aí o mundo, né, do fitness, das academias, realmente promovendo muito essa coisa ainda de estar buscando o corpo perfeito para o verão e tal. A gente tem esse espelho, né, nos atletas, nos modelos, nas modelos, e não é muito isso que a gente encontra como um modelo de saúde, né? Já que muitas vezes para o jovem que vê agora esse espelho aqui, né, na gente, talvez já esteja com o dedo nervoso, querendo passar para o próximo Instagram para ver a modelo que ele acompanha, o que ela acompanha, que tem aquele corpo escultural, tal, que para conseguir aquilo, você realmente, né, considerando que você vai ser o mais ético possível, que não vai ter nenhuma outra estratégia que vai fazer mal à sua saúde, aquilo vai levar muito trabalho, tá? Aquilo vai te consumir muito trabalho e também vai vai dar uma informação para o seu organismo, está quase que no limite ali do que ele poderia se apropriar para o sistema imune. Então, nesse momento que a gente está, né, sofrendo aí com a incidência do coronavírus nesse momento aqui, né, da história mundial, a minha informação, né, esse recorte aqui para você que pegou essa história agora, esses 15 segundos, faça o seu exercício moderado. Eu tenho pouco tempo para fazer, eu tenho pouco recurso aqui, o que é que eu posso fazer de exercício para garantir que a minha imunidade fique melhor? Eu faço polichinelo em casa, eu faço marinheiro e tal. Também volto a dizer, pelo que apontam os estudos agora, para a gente desenvolver essa imunidade adquirida, né, a gente vai se expor a uma série de fatores aqui, como minha colega Nina falou aqui muitíssimo bem. A gente precisa se expor ao exercício moderado, e parece até então que o exercício cardiorrespiratório ainda promove um benefício mais interessante, tá, para essa imunoproteção que a gente está buscando do que o treinamento de força. Tá? Então, abandone essa ideia de, pelo menos por enquanto, tá, de buscar o máximo, de buscar exercícios extenuantes, que vão te cansar muito, que vão deixar você muito, entre aspas, né, fadigado, quebrado, que isso não é informação que o nosso sistema nervoso está tão preparado para lidar nessa fase. Beleza, resumindo, se mexer, né? Tem que se mexer. Obrigado, Péricles. É a ordem. Obrigado. Isso aí. E agora, para fechar esse primeiro bloco, a gente fala com a Stephanie do ponto de vista psicológico, né? Qual a influência do psicológico, né, das questões psicológicas na imunidade. Então, Stephanie. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Né? E aí, já falando um pouco, assim, de como que a gente pode pensar, né, nas questões emocionais, nessa influência, né, das questões emocionais da nossa imunidade. A gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele é diretamente afetado pelas nossas emoções. Porque o sistema nervoso, né, e o sistema endócrino, eles liberam hormônios e estão relacionados a essa questão do nosso equilíbrio emocional. Então, se eu tenho um desequilíbrio, né, nas minhas emoções, essa liberação dos hormônios, ela também vai ser desequilibrada, né, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, aí, por exemplo, né, eu gosto sempre de dar exemplo para ficar mais claro, né, para todo mundo entender. Eu acho que vocês foram protagonistas de uma situação dessa, ou vocês já tiveram alguém próximo que foi protagonista de uma situação parecida. Quando a gente vai num médico, né, ou numa médica,
tentando solucionar algum tipo de sinal, né, de sintomas que aparecem no nosso corpo. Por exemplo, uma alergia de pele, né? A gente vai lá na dermatologista, aí a dermatologista faz toda a investigação e no final das contas ela chega para você e diz: olha, isso aqui é estresse, isso aqui é ansiedade, isso aqui é emocional, né? Então, o teu corpo, né, à medida que a liberação desses hormônios, dessas substâncias, ele vai acontecendo justamente por conta desse desequilíbrio nas suas emoções, né? O teu corpo ele vai demonstrando sinais, né? Então, a imunidade, né, ela é diretamente afetada por tudo aquilo que eu sinto, né? E a forma como eu vivencio as minhas experiências. E aí, a dica que eu dou, né, são duas dicas, assim, principais. A primeira é o autocuidado, porque a gente pode exercer esse autocuidado de diversas formas, né, ao fazer uma atividade de lazer, né, enfim, se permitir, né, ter prazer em algumas atividades, que às vezes a gente é tão engolido, né, pelo trabalho, pelo estudo, e por nossas obrigações, que a gente acaba esquecendo, né, que a gente precisa desses momentos. E uma segunda coisa é procurar a ajuda de um profissional, né, que eu acho que também é importante você se possibilitar, né, a ter esse espaço com um profissional da psicologia, né, e falando da minha atuação, que vai poder te ajudar, né, nesse sentido de manter um equilíbrio das suas emoções. É isso. Ok, Stephanie, muito bacana. E só para deixar registrado, tá, para os alunos do IFAL Viçosa, os alunos têm disponível um profissional de psicologia. Então, quem tiver interesse, procure o seu professor, procure o diretor. A gente tem disponível um profissional de psicologia no IFAL. O segundo ponto do nosso bate-papo de hoje é sobre ansiedade. E a gente continua com a Stephanie, porque ansiedade, nesse momento de isolamento, que a pessoa não pode sair, tem que evitar sair, usar máscara, isso tudo acaba gerando ansiedade, né, Stephanie? Então, como lidar com esse sentimento, com essa emoção de ansiedade? Diga lá, Stephanie. Então, vamos lá, né? Continuando, ansiedade, ela é uma reação, né? Uma reação natural, uma resposta natural do nosso corpo com relação a alguma situação, principalmente situações novas, né? Situações que a gente não está acostumado, a gente não está habituado, né? Rotineiramente no nosso cotidiano a vivenciar. Então, a ansiedade, ela é uma resposta esperada, né? A gente tem até falado assim, o que é normal, nesse anormal que a gente tem vivido, né, o que a gente pode esperar de normal, de reações normais. A ansiedade é uma delas. Lógico que, apesar dela ser uma reação normal, né, e essencial para a nossa sobrevivência, né, porque a gente desenvolve algumas habilidades a partir do momento que a gente se sente ansioso, a gente precisa entender que em alguns momentos ela vai ser nociva e perigosa, né, para a nossa experiência, para a nossa vivência. E é aí que a gente precisa estar atento para, se for o caso, intervir de forma coerente, né, correta, para que esses níveis de ansiedade eles não cheguem, né, a ser perigosos e nocivos para a gente. E aí, como é que a gente identifica, né, que esses níveis de ansiedade eles estão sendo nocivos para a gente? Eu diria que existem duas formas de identificar. A primeira delas é quando esses níveis de ansiedade, esse se sentir ansioso, né, ansiosa, ele te paralisa nas suas atividades. Então, você deixa de fazer algo porque você se sente ansioso, né? Então, aí existe uma intervenção, algo que vai te paralisar, né? Então, nesse caso, já vai precisar, né, ter um sinalzinho de alerta ali de que essa ansiedade ela precisa ser trabalhada de uma forma mais intensa. Uma segunda coisa assim, que pode ser observada também são sinais do nosso corpo. Existem pessoas que desenvolvem sinais, por exemplo, o coração acelera, a mão começa a suar, até sensação de desmaio você pode ter. Então, são sinais, né, do nosso corpo em que a gente pode identificar que aqueles níveis de ansiedade eles estão no nível, né, maior do que o esperado e que a gente precisaria, né, de uma intervenção. E aí, mais uma vez, eu reforço a questão de uma intervenção de um profissional. Né? Existem formas, né, alguns exercícios de respiração, né, algumas coisas que ajudam, que contribuem para isso, né, as nossas redes de apoio também, a própria questão do exercício físico, né, da alimentação, que eles vão falar também, mas o interessante é você se possibilitar ter esse espaço, né, caso você identifique que realmente é algo que vem te prejudicando e que está sendo nocivo para a tua rotina e para o teu cotidiano, tá? Perfeito, Stephanie. Excelente síntese e excelentes dicas aí para o nosso público. Obrigado. E, Péricles, na perspectiva da educação física,
de que modo, né, o exercício físico pode minimizar a questão da ansiedade. O exercício ele tem um papel muito importante, sabe, D'Artagnan, nesse processo da ansiedade que, né, eu fico feliz até que a psicóloga aqui, né, Stephanie, falou dessa questão dos exercícios que a gente pode adotar, que o exercício corporal, né, ele realmente tem essa função de ou entrar para atenuar a ansiedade, a depender de como a pessoa organiza isso, ou então para ser mais um efeito de gerar ansiedade, né, de ser ansiogênico. Então, eu também faço essa ressalva, né? O ideal nesse período de quarentena seria você ser avaliado por um profissional de educação física para ele identificar junto com você qual tipo de exercício, que aí também entra nas questões particulares de cada um, né? Como cada um se sente a praticar determinada modalidade. Pode ser que, enfim, por questões, né, na sua história, você se sinta muito ansioso por, como eu estava dizendo, né? De participar por um jogo competitivo, recreativo, futebol. Isso já te lembra algumas memórias que, né, enfim, que você não trabalhou tão bem assim na sua memória afetiva com o futebol, e só em você passar por essa experiência, sim, o nível de ansiedade, né, como o Stephanie bem falou, já dá essas repercussões físicas, né? Você começa, cara, eu tô suando aqui, eu nem entrei, nem comecei a correr, eu tô suando, que é isso? Talvez não seja exercício, né? Sejam outras coisas que possam estar entrando na sua rotina, em vez de melhorar a sua relação com a ansiedade, podem sim agravá-las, né? Mas no caso de você não ter acesso ao professor para te avaliar, né? Eu faço eu quero deixar essa mensagem aqui, né? Que você preste atenção em como o seu corpo se comporta enquanto você está praticando alguma atividade, né? Como a gente falou no tópico da imunidade, o ideal seria a gente ficar com a ideia de exercícios moderados, né? Da gente não extrapolar nem tanto na intensidade, no quão difícil, quão duro é fazer, e também nem extrapolar na questão do tempo, né? Da gente não pensar aí também em passar vários e vários minutos ou várias e várias horas fazendo exercício. Então, se você se sente confortável em fazer essa modalidade, você já está saindo na frente e muito para diminuir esse estado de ansiedade. Se você conseguir, se você tiver essa experiência positiva atrelado ao que esses estudos mostram, que a gente consegue desenvolver de um ambiente fisiológico, a gente liberar mais substâncias que vão proporcionar o bem-estar às pessoas, né, através do exercício aeróbio moderado, né, que parece até então ser o tipo de resposta indutora para o organismo para atenuar a ansiedade e melhorar a imunidade. Então, você está unindo o melhor dos dois mundos, tá? Mas, volto a dizer, isso é a regra geral. Se você percebe que para você fazer uma caminhada moderada é uma coisa que te deixa, sabe, com o coração mais acelerado do que o exercício, então, opa, calma, repensa, tenta buscar outra estratégia que provavelmente você vai encontrar o seu à medida que você for experimentando outras modalidades. Excelente, então tem que ver, né? Tem que ir se observando e ver o que se adequa melhor, né? Perfeito, muito obrigado. E agora, para fechar sobre o tema de imunidade, a gente fala com a Nina. A ansiedade acaba gerando reflexos também na alimentação, né? Ou querendo comer mais, tem pessoas que têm vontade de comer mais, tem pessoas que acabam perdendo o apetite. Então, como lidar com essas questões aí, Nina, em relação à alimentação e à nutrição? Perfeito. É exatamente isso que acontece. Os nossos sentimentos, a gente reflete muito na nossa alimentação, né? É chocante como quando você percebe o quanto você desconta na alimentação, o que você pensa, o que você sente, tudo. Se a gente está feliz, a gente sai para comemorar e comer uma pizza. Se a gente está triste, a gente toma um pote de sorvete inteiro. Então, você percebe o quanto a gente desconta na alimentação, nossos sentimentos, nossos pensamentos e a nossa rotina, tudo que acontece, a gente acaba descontando na comida. E nesse momento de que a gente está em quarentena, está ansioso, isso não poderia ser diferente, né? A gente está vivendo um momento muito peculiar que eu acho que quem está vivo hoje nunca viveu isso antes, porque a última pandemia que a gente teve data de cerca de 100 anos atrás. Então, quem está vivo hoje nunca viveu o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está em constante momento de alerta, né? E como minha amiga Stephanie falou, é normal que a gente apresente esses sentimentos de ansiedade, de estresse, é comum. Mas a gente precisa ficar atento ao que a gente se alimenta. Como eu falei, a gente desconta tudo na alimentação. Então,
é comum que nesse período de quarentena você aumente o seu consumo de açúcar, de gordura, porque o corpo ele procura algo que te traga prazer, saciedade, felicidade. E o doce, o chocolate em especial, ele traz exatamente isso. Quando você come um doce, você produz mais dopamina, endorfina, serotonina, que são hormônios associados ao prazer. Você, de fato, você se sente bem. Mas eu não vou aqui dizer para você que o seu problema está resolvido com a barra de chocolate, porque não está, né? Eu vou entrar em contradição ao que eu disse na nossa discussão anterior. Se você, de fato, comer uma barra de chocolate, um pedaço de chocolate, pode ser um momento de prazer e que pode te ajudar, sim, nessa quarentena. Mas o problema está quando isso se torna um excesso. Porque quando você não percebe que você está descontando tudo que você está sentindo no alimento, você acaba comendo demais, você acaba ganhando peso. E aí, o excesso de peso produz citocina, que foi o que a gente falou anteriormente. Essa produção de citocina pode fazer com que você desenvolva doenças, e se for o caso de você se contaminar com o coronavírus, essa alta quantidade de citocinas que você tem no seu corpo vai fazer com que você desenvolva sintomas graves, e é tudo que a gente não quer. Então, um momento de relaxamento ali com o doce, o chocolate, pode acontecer, mas no geral você precisa que a sua alimentação seja saudável, como a gente combinou. Mais alimentos in natura e minimamente processados e menos alimentos processados, que no caso do chocolate é um alimento bastante processado. Se você for ler na embalagem, você vai ver que ele tem vários ingredientes que você nem sabe do que se trata. Então, se proteger dessa maneira. E outra coisa muito importante que pode ajudar também na redução da ansiedade e também na melhora do seu quadro de saúde de forma geral, é tomar um banho de sol, que é uma coisa barata, fácil de conseguir e que pode te ajudar com esse momento de ansiedade. Existem estudos que provam que cidades que têm mais sol, cidades como a nossa, né, que é Maceió, que tem muito sol, as pessoas vão muito à praia e tudo, essas pessoas costumam ter menos estresse do que em cidades que existem um inverno mais rigoroso, que a maior parte do ano não se dá para ver a luz do sol. Porque o sol também traz essa produção de felicidade, digamos assim. E, além disso, o sol faz com que você produza a vitamina D, e essa vitamina D ajuda na imunidade, né? Então, está tudo ligado. Excelente, Nina. E que boa dica, né? Vai no quintal, toma um sol, já ajuda, né? Uma coisa simples e que já está absorvendo vitamina D, que está ajudando na nutrição do corpo, né? Bota Muito uma legal. música e fica meia hora lá tomando banho de sol, que vai ser ótimo. Meditando, né? Que já ajuda no psicológico, faz os polichinelos que ajuda no exercício. Tudo conectado. Tudo. Obrigado, Nina. Vamos falar agora do último tópico, que é rotina, né? Que às vezes é o mais difícil, eu acho, né? Você até começa, mas não consegue manter. Então, quais as dicas para a rotina? E começando, né, com a educação física, né? Me identifico muito com dificuldade da rotina. Então, Péricles, dedica aí como seguir uma rotina de exercícios físicos. Diga lá. Exatamente. Você poderia fazer aqui um poema, né? Um ode à segunda-feira, o dia mundial de começar uma rotina de exercício. Quem é que nunca se frustrou, né, com essa segunda-feira que sempre tardou em chegar aqui? Olha, a filosofia que eu trabalho, né, com a ideia de ofertar exercício para as pessoas, né, é a ideia de que o exercício ele precisa entrar, né, de uma forma muito específica na forma de como você vê, de como a vida é apresentada para você hoje, né? Essa questão que a gente falou do tópico anterior da ansiedade e tal, isso é uma questão que, né, fora alguém que realmente já tenha aí um bom esclarecimento e já parta, sabe, de uma bagagem de se apropriar de terapias psicanalíticas, psicológicas, né, durante um bom tempo, são coisas que a gente, né, como o Stephanie bem falou, a gente passa a vida e a gente não é levado a fazer essas reflexões, né, durante o dia. Então, quando eu penso em exercício para essa população, a primeira coisa que eu quero encontrar, e isso nem sempre vem na primeira proposta, né, que você vai para a academia, faz ali a sua avaliação, tal, quero fazer 5 dias na semana, tal, beleza, aí você me colocou lá, quero fazer 5 dias na semana, eu tenho 1 hora para fazer aqui, ó, de manhãzinha cedo, no final da noite, tal, só que aí depois o tempo vai passando e você vai começando a ver, né, poxa, faltou um dia aqui, então, não, mas eu compenso no sábado, aí o sábado não deu porque já era o dia de encontrar com a galera e tal, e você fica com essa sensação de frustração. Já que eu não consigo fazer 5 dias para estar furado, então já fura a segunda-feira, aí vai.
O que é que eu quero encontrar, né, para essas pessoas que se frustram com essa rotina de exercício? Né? Olha, por mais que todo mundo tenha uma ideia do qual seria o exercício ideal para você, fazer tantos minutos por dia, fazer essa modalidade X para ficar desse jeito, com essa referência, para ser bom, nisso que você está procurando, tá? Mas o primeiro ponto é fazer. E para que você encontre esse espaço de fazer, né, a ideia é que você encontre um espaço real de prática. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Em vez de você, às vezes, né, projetar ali 5 dias na semana e tal, e quando, na verdade, você só consegue colher 3 dias na semana, mas eu consigo só 3 dias, o ideal era assim. Então, se você conseguir organizar esses 3 dias muito bem, vai valer muito mais você ter um bom planejamento de rotina de exercício pensado para 3 dias, do que você pegar uma excelente rotina, bem planejada e tal, mas que fica só lá no plano das ideias, né? Fica você, o seu planejamento e Platão naquela rotina, né? No mundo das ideias, maravilhoso lá. Então, trazer para a rotina, trazer para uma coisa que você realmente consiga executar, né, no seu dia a dia é o ponto principal. Você conseguiu executar, entrou na sua rotina, um exercício, aí você parte para melhorar aos poucos. Vai ganhando mais tempo, vai ganhando mais performance, e aí nisso você vai trabalhando e a chance de você se manter executando é muito maior, porque você muda, a sua vida muda, e a sua proposta de exercício tem que mudar também. Beleza, Félix. Então é insistir, né? Tem que insistir. Persistir. Insistir e refletir o que está fazendo. Beleza. Valeu aí as dicas. Agora a Stephanie vai falar um pouquinho como tentar manter a rotina da saúde mental, né? Ela falou de autocuidado. Como é que a gente faz isso, Stephanie? Para criar uma rotina, para ficar algo permanente. Então, falando de rotina, eu acho que eu trouxe mais, assim, um questionamento, né? Para a gente pensar qual é a nossa relação com esse movimento de se criar uma rotina. Eu acho que isso também é importante e eu acho que conversa com o que o Péricles acabou de colocar, né? Da gente fazer sempre essa reflexão do que é possível para mim. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço é por que é importante, né, a gente ter uma rotina? Por 2 motivos, assim, principais, né? Que são necessários quando a gente fala das relações humanas, né? A primeira questão é a noção de tempo. A gente precisa entender, né, o que é dia, o que é noite, o que é que eu faço durante o dia, o que é que eu faço durante a noite, né? Isso a gente vem aprendendo desde quando a gente nasce. Eu acho que isso vem sendo ensinado, né? Cada cultura com seus costumes e seus hábitos, mas essa noção de tempo, né, dentro de uma questão de uma rotina, é muito importante. E essa noção de tempo, ela traz uma ideia de continuidade, que também para a gente é importante, né? E isso, se a gente não tem nem uma noção de tempo, nem uma noção de continuidade, isso vai afetar diretamente a nossa saúde mental. A gente vai se organizar, né? Tem pessoas que vão desenvolver alguns transtornos, né? E aí vem a questão da ansiedade, enfim, por aí vai, né? O papo é longo, se a gente for entrar. E assim, lembrar que a rotina, ela vai ser estabelecida de acordo com o seu padrão, né? Cada pessoa tem que se perceber e fazer a sua leitura, né, da sua vida, do que é possível e do que não é, e montar a sua rotina de acordo com aqueles hábitos, porque como o Péricles falou, não adianta você criar uma rotina baseada na vida do outro, num padrão estabelecido pelo outro, né, que às vezes você nem conhece, às vezes é uma pessoa que você segue pelo Instagram, por exemplo, que você nem conhece, e aí você monta a sua rotina em cima daquele padrão, daquela pessoa, né, daquela vida que é diferente da sua e acaba não tendo sucesso. Porque ela não está conversando com os teus hábitos, né? Com a forma como você vive, com o teu cotidiano. E aí eu trago 2 questões, né? Para a gente pensar. Primeiro é a nossa relação. Que relação a gente tem com a rotina? Então, como eu me sinto quando eu estabeleço uma rotina para o meu cotidiano, para a minha vida, né? E a segunda coisa é como é que está a sua organização desse cotidiano? Como é que anda a organização de vocês? Eu acho que são 2 questões importantes para a gente pensar, né, em montar uma rotina em cima daquilo que é nosso, né, não num padrão que é estabelecido, que a gente vê por aí, que a gente queira somente reproduzir, né, acho que a ideia não é reproduzir, mas é fazer essa leitura e poder exercer, né, a nossa singularidade, a nossa subjetividade aí, eu acho que é por aí. Ok, Stephanie, muito obrigado. E agora a gente passa para a Nina responder a mesma pergunta, como encaixar a rotina, né, na alimentação saudável. Diga lá, Nina. Primeiro eu queria
enaltecer os meus colegas que estão falando aqui hoje, porque são profissionais realmente humanizados, né? E o que eu tenho para falar não é nada diferente do que eles falaram aqui. Talvez você esteja nesse momento, nesse momento de quarentena, de isolamento, você esteja com a sua ansiedade muito alta, talvez você esteja muito estressado, talvez você esteja cansado de tanto trabalho que você está tendo, que a gente acha que o trabalho em casa é bom porque a gente está em casa, mas às vezes não é. Às vezes você acaba acumulando muito mais trabalho, né? D'Artagnan está aí confirmando o que eu estou falando. Então, talvez, falando de alimentação, talvez esse não seja o momento de você pensar em, por exemplo, emagrecer, né? Talvez esse momento seja o momento de você pensar em ter uma alimentação saudável, sem muita cobrança, sem muito estresse, né? Colocar a sua alimentação nessa rotina que você está tendo hoje, da forma que você consegue hoje, né? Se você, como o Stefano falou, você tem que repensar aí o que é rotina, o que é para você, isso tudo. Então, mas algumas coisas, de fato, você precisa pensar em relação à alimentação, né? Tente colocar no papel o que você precisa e o que você não precisa, né? Principalmente quando você vai ao supermercado ou se você faz à distância, né? Aqui em casa a gente, às vezes, tem alguns lugares que a gente liga e eles vêm trazer, né? Tem gente que está fazendo esse tipo de feira assim para não estar saindo muito, mas independente da forma como você faz, se você liga para alguém trazer, se você pede pelo aplicativo ou se você realmente vai ao supermercado, principalmente essas pessoas que vão ao supermercado, faça uma lista do que você precisa. Porque o que acontece? Nesse momento de estresse, de ansiedade, a gente acaba descontando não só na alimentação, mas também nos gastos, né? A gente acaba comprando coisa demais que não precisa, porque a gente está estressado, a gente está ansioso. Então, o que vai acontecer é isso. O momento que você tem de sair de casa e ir para o supermercado. Então, se você não tiver uma lista do que você realmente precisa, você vai comprar coisa demais, porque você está estressado. E aí você vai comprar coisas que tenham muito açúcar, coisas que tenham muita gordura, porque o seu cérebro ele está desesperado por um momento de alívio, né? Você está nesse momento de tensão o tempo todo, a gente está em alerta o tempo todo, está com medo de pegar a doença, está com medo de sair de casa, então você vai acabar comprando coisas que você realmente não precisa e que não vai fazer bem à sua saúde. Então, faça uma lista para você evitar comprar coisas em excesso e coisas que você não precisa, certo? E fora isso, tente ter cuidado com a sua saúde de forma em geral. Faça suas compras de acordo com aquele negócio, aquela esquemazinha que a gente já combinou aqui, né, de alimentos mais in natura possível, o máximo que você puder. Mas tome cuidado com o sal. Então, se você evita alimentos muito processados, você já evita o sal. Porque esses alimentos muito processados, eles têm muito sal. E os que são in natura, eles já não têm muito sal. Então, você já ganhou em saúde aí. Beba bastante água, porque o fato da gente não estar saindo na rua, não estar suando, não faz com que o seu corpo não precise de água. Então, não esqueça de tomar água, que isso também vai ajudar. Se você é daquelas pessoas que não sentem vontade de beber água, esquece, coloca na sua rotina também isso, né? Tem gente que coloca lembrete no celular para tomar água a cada 1 hora. Cada um tem seu jeitinho, mas não esqueça de tomar água. Mas o mais importante que eu tenho para dizer é isso. Talvez não seja o momento de você pensar em emagrecer, por exemplo. Talvez seja o momento só de você pensar em ter uma saúde saudável, um corpo saudável, né? Com alimentos saudáveis, que vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se proteger das doenças, e é isso, certo? Perfeito, Nina. Muito, muito esclarecedora a sua fala. Então, muito obrigado aos três. Que aula, né? Agradecer, então, a professora Tassiana, que reuniu essa equipe de especialistas, trazendo tema tão relevante, temas, né? Imunidade, ansiedade e rotina, apresentados de uma forma tão competente, tão humana, como a Nina colocou. Então, parabenizo os três convidados e abro agora para uma breve considerações finais, 1 minutinho para cada, fazer uma fala final. Podemos iniciar com o Péricles. Diga lá, Péricles, suas considerações finais, já agradecendo pela excelente contribuição. Obrigado, eu fico feliz em contribuir aqui sempre que as pessoas, a comunidade precisar. Eu acho que realmente falta um pouco dessa visão, sabe, do bom senso, enquanto essa população mais jovem está buscando aí referências para ver no mundo da internet e a gente vê coisas num grau tão superlativo, né, que essas pessoas acham que isso é o espelho da realidade
E é legal a gente trazer as coisas para o nosso terreno mais real, né, com mais responsabilidade. Eu acho que essas discussões só engrandecem as nossas profissões, o curso de saúde e a visão que a instituição pública tem, né, sobre a sociedade, e que isso se retroalimenta, né, que as pessoas consigam buscar nesse espaço aqui, né, um ponto de boas informações. Então, fico feliz em contribuir com isso. Valeu mesmo, Félix, obrigado. Stephanie, muito obrigado também pelas excelentes contribuições. Suas considerações finais, Stephanie. Eu que agradeço, né? Acho que esse é o nosso compromisso, né? Quando a gente se propõe a ofertar um serviço, né, para a sociedade, acho que o compromisso que a gente tem é esse, de oferecer, né, um serviço, né, uma oferta de um serviço de qualidade. E eu só queria destacar, né, uma coisa que você até falou aí, acho que foi durante alguma fala minha, que existe, né, o profissional da psicologia na instituição, né, que os alunos podem procurar esse serviço. Eu acho isso bem importante, né, porque não são todas as instituições que têm esse privilégio, né, de ter um profissional que vai estar ali disponível, né, para oferecer esse espaço, né, para a gente ter autoconhecimento, né, para a gente ter uma escuta qualificada e uma escuta profissional, né, que é diferente de uma escuta que a gente faz com um amigo, com um familiar, né. E, assim, também queria falar, né, que eu falei muito, né, façam terapia, né, isso é importante para a gente se conhecer, enfim. É importante para esse processo, né, que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia, né, de uma crise social mesmo. Então, além, né, se você não tiver esse serviço na instituição que você faz parte, na sua comunidade, enfim, existem profissionais que estão ofertando esse serviço de forma gratuita. Então, seria importante, né, quem tiver interesse, buscar também esses serviços, né, porque eu sei que também nesse momento a gente tem cortado gastos, né? E aí é importante também que vocês saibam, né, que existe esse tipo de oferta. Acho que é isso. Mais uma vez agradecer a Tassi, né, que nos convidou, foi muito bom. Muito obrigado, Stephanie. E reforçando, né, esse convite, quem quiser, o IFAL tem um psicólogo disponível. Como você falou, existem meios, né, de se conseguir serviço psicológico, atendimento nesse momento gratuito. Então a internet tem muita coisa boa. Pesquisem. Obrigado, Stephanie. Para fechar, Nina, também muito obrigado pelas excelentes contribuições, pela sua fala sobre nutrição, suas considerações finais. Primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite. Tassi, muito obrigada. Pessoal do IFAL, todos vocês, muito obrigado. Foi muito bom esse encontro. Eu realmente gostei muito. Estou aqui enlouquecida anotando as orientações dos meus colegas. Foi muito bom participar desse momento. Quero muito falar para vocês a importância que tem isso, da gente conversar sobre essas coisas nesse momento, né? Falar sobre saúde, e vocês estão fazendo realmente um favor para muita gente, estão ajudando muito, muita gente que está aí precisando de informação, né? Muita coisa do que a gente falou aqui é coisa do que a gente tem de informação da ciência que se tem hoje, né? Porque essa doença que a gente tem agora é uma doença muito nova. Grande parte de tudo que eu falei aqui pode ser que daqui a um mês tudo isso mude, todas as orientações da ciência mudem, mas a gente está constantemente ligado à ciência, lendo, estudando, aprendendo, porque é só a partir desses momentos, dessas fontes de informação segura que a ciência que a gente tem hoje, é que a gente pode dar essas informações e tratar, cuidar, prevenir, manter a saúde da população de forma geral mais saudável. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou aí pela internet, me procura, eu tiro sempre dúvidas de quem tiver. Se teve alguma coisa que não ficou muito claro aqui, se vocês quiserem saber mais, podem me procurar lá. O pessoal do IFAL vai divulgar as nossas redes sociais, e aí eu deixo aqui o espaço aberto para quem quiser. Podem me procurar, se quiserem me chamar mais vezes para esses momentos, estou aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Nina, com a fala muito lúcida sobre ciência, né? Ciência acima de tudo. Sempre temos que valorizar e defender a ciência, conhecimento científico. Muito obrigado, a Nina se colocou à disposição. Então, pessoal, tenho certeza que Péricles e Stephanie também. Se ficou alguma dúvida, manda para a gente que a gente repassa para os nossos convidados. Então, muito obrigado a todos. Foi muito enriquecedor o bate-papo de hoje. E só um aviso antes, tá?
Nos próximos dias vai estar saindo um projeto da professora Tassiana, que organizou esse bate-papo de hoje, que é o Treinando em Casa. Então, fica ligado que a gente vai incentivar o exercício físico na sua casa, certo? Então, daqui a pouco, em breve, nos próximos dias, está saindo aí o Treinando em Casa. Então, muito obrigado e valeu mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado.